Bom dia, bom dia. Hoje nós vamos começar aí mais uma live, mais um momento de reflexão, um momento no qual nós vamos conversar sobre alguns assuntos que levam a muitas reflexões. E o tema de hoje é: por que você trata os sintomas e ainda assim continua doente? Esse é o nosso tema de hoje. Porque a medicina ocidental não consegue melhorar as pessoas atualmente. Temos cada vez mais pessoas doentes, temos cada vez mais farmácias a cada esquina, temos cada vez mais hospitais cheios. Então, o tema de hoje é esse. Por que você trata os sintomas e ainda assim continua doente? Por que você vai fazer um tratamento e ainda assim você não melhora, continua doente? Então eu vou começar com uma frase que eu até escrevi aqui para vocês refletirem. Nós vamos começar com essa frase, que é assim: se mesmo após um tratamento que você está fazendo, se o seu sintoma voltasse amanhã, mesmo depois de todo o tratamento que você estivesse fazendo, você admitiria que você não está tratando a causa do seu problema? Então, se você está fazendo um tratamento e o que você está sentindo se perpetua, não melhora, você admitiria que esse tratamento que você está fazendo não está indo na causa do problema? Está tratando só na periferia? Muita gente nem se questiona isso, muita gente nem para pensar sobre isso, porque eles querem melhorar. E eu não tiro a razão, eu não tiro a ideia dessas pessoas buscarem os profissionais qualificados para querer melhorar. Eu, por exemplo, se eu quero construir uma casa, eu não sei construir uma casa. Eu vou procurar quem saiba. E aí, nesse percurso, eu posso achar um bom engenheiro e um bom mestre de obras, ou um péssimo engenheiro e um péssimo mestre de obras, mas eu não entendo de engenharia e eu não entendo de construção de casa. Como é que eu vou saber se o que eles estão fazendo é bom? Se nós formos pensar em termos de saúde, a melhor forma de você saber se você está melhorando ou não é você observar o seu corpo, é você observar se você está melhorando de fato com esses tratamentos. Porque não adianta eu tratar uma coisa, essa coisa aparentemente melhorar, mas eu desenvolver outras coisas. Então, por exemplo, eu estou com dor no estômago. E aí eu tomo um remédio para dor no estômago e me dá dor de cabeça. Isso não está certo. Eu estou com um problema de dor na coluna. Aí eu tomo um remédio e eu sinto a boca amarga, digestão ruim, porque afetou o meu fígado. Isso não está certo. A questão é que nós não fomos ensinados a observar o nosso próprio corpo. Nós não fomos ensinados a olhar para nós mesmos. Nós somos ensinados a olhar para fora, a produzir, a trabalhar, a sempre olhar para fora, olhar tudo o que acontece ao nosso redor e não para nós mesmos. Então nós não fomos ensinados a isso. Então muitas pessoas vivem no automático. Sentem, como eu citei, sentem uma dor na coluna e aí vão procurar recurso, tomam remédios. Às vezes aquela dor mascara, diminui um pouco, mas a pessoa começa a ficar indisposta, começa a ter uma dor no estômago. Eu não tinha dor no estômago, minha dor era só na coluna, agora eu estou com dor no estômago também. E a comida não está descendo direito, porque afetou também o fígado. Algumas pessoas falam: poxa, esse remédio me causou dor no estômago, então eu vou parar de tomar? Outras falam: poxa, eu estou com dor no estômago, eu vou tomar alguma coisa para dor no estômago. E aí vira um ciclo vicioso, eu vou tomando uma coisa atrás de outra para resolver o problema que o anterior causou. E no final das contas não resolveu, não foi nada. Entendem como é profundo esse tema? E eu falo de saúde, eu sempre digo isso. Arthur, mas você fala pouco de acupuntura em si. Sim, eu falo pouco das técnicas, porque eu não falo aqui, eu não estou falando para alunos,
Eu não estou falando para aprendizes de acupuntura. Eu estou falando para pessoas que querem ter saúde. E quando eu falo para pessoas que querem ter saúde, eu vou abordar vários temas. Eu abordo alimentação, eu abordo exercícios físicos, eu abordo padrões emocionais, eu abordo o funcionamento real do nosso corpo. E a acupuntura envolve tudo isso. A acupuntura é saúde, a acupuntura é bem-estar. Se eu estivesse falando diretamente para pessoas que querem fazer um curso de acupuntura, aí eu teria que falar sobre técnicas de acupuntura, eu teria que falar sobre formas de tratamento de acupuntura, mas não é o meu caso aqui. O meu caso é falar para aquelas pessoas, para os pacientes, aquelas pessoas que querem melhorar do seu estado físico, aquelas pessoas que querem se sentir bem, que querem ter saúde, independente daquilo que seja usado, né? Então é para isso que eu venho aqui falar com vocês. Então, a pergunta principal que eu vou deixar aqui para vocês pensarem é: se vocês estivessem fazendo um tratamento e o sintoma que vocês estão buscar um tratamento, ele não melhora ou não volta, vocês admitiriam que não estão tratando a causa, e sim um sintoma? Eu estou com dor de cabeça. Eu trato a dor de cabeça, mas ela só melhora enquanto eu estou tomando o remédio. Eu paro de tomar o remédio, a dor de cabeça volta. Eu vou ter que tomar remédio a vida inteira? Então eu não estou tratando aquilo que está causando a dor de cabeça, eu estou tratando apenas a dor. Concordam? Um alarme, por exemplo. Eu instalo um alarme na minha casa para ele me avisar se tiver alguma invasão, ele me avisar se tiver algum perigo. Então eu posso estar dormindo, de repente eu escuto o alarme tocar. Eu não sei o que é. Eu não sei se é uma invasão, eu não sei se ele disparou porque é mau contato, eu não sei se é porque alguma coisa fez esse alarme disparar. Qual que é o raciocínio real que nós temos que fazer, o raciocínio correto? Deixa eu ver o porquê esse alarme disparou. Deixa eu ver se é porque abriram o meu portão. Deixa eu ver se é porque cortaram a cerca. Deixa eu ver alguma coisa aconteceu. Esse é o raciocínio correto, a causa, o que está causando esse alarme disparar. O que a medicina ocidental faz? O alarme disparou, aí eu vou lá com um alicate, ou com uma faca, alguma coisa, um alicate, eu vou e corto o fio do alarme. Aí o alarme para de disparar. Resolvi o problema, medicina ocidental, resolvi o problema. Está com dor de cabeça? Toma esse remédio para dor de cabeça. Aí você vai, toma, a dor de cabeça passa, eu cortei o fio do alarme. Mas eu não sei o porquê que aquele alarme disparou. É aí que está o fio da questão. O porquê esse alarme disparou. Esse alarme disparou porque a minha alimentação está errada? Esse alarme disparou porque eu ando muito ansioso, nervoso? Esse alarme disparou por quê? É aí que nós temos que buscar os desajustes reais que causaram o alarme disparar. Entenderam? E é aí que a acupuntura entra. É aí que os ensinamentos que eu passo entram. É aí que as dicas que nós conversamos aqui entram, para fazer vocês desenvolverem saúde. Então, a pergunta inicial, né, que eu fiz para vocês, ela leva a outra. Por que tanta gente faz tratamento e não melhora? Por que tantas pessoas buscam tratamento e não melhora? Foi o que eu falei inicialmente. Nós temos hospitais lotados de pessoas, nós temos farmácias para todo lado, nós temos unidades básicas de saúde lotadas de pessoas, não todas, mas vamos colocar que a grande maioria das unidades básicas de saúde estão lotadas de pessoas doentes. Para todo lado que você olha, você vê pessoas que estão doentes de alguma forma e buscam recursos, mas não melhoram. O que acontece que essas pessoas, tanta gente fazendo tratamento e não melhora? Porque estão tratando sintomas. Essas pessoas, elas acreditam que quando você vai no médico e o médico corta o fio do alarme, elas não entendem, como eu disse, eu não entendo de construção de casa. Então eu preciso de alguém que saiba construir a casa. Se ele não sabe, eu não vou saber dizer, porque eu também não sei. Então eu busco a ajuda de alguém que eu penso que saiba.
Aí o que acontece? Essa pessoa não sabe, eu acredito nela, faço o que ela está dizendo, mas eu não melhoro. E é aí que tem que entrar o raciocínio de vocês da seguinte forma: eu estou tratando e não estou melhorando. Então alguma coisa não está correta. Se eu estou fazendo tudo o que ele está dizendo e não estou melhorando, ou na grande maioria das vezes eu estou piorando, desenvolvendo outros sintomas, então alguma coisa está errado. Então vocês têm que usar o raciocínio lógico de vocês e pensar: poxa, ao invés de melhorar, ou eu estou estagnado, ou eu estou parado. Não estou melhorando. Dessa forma, algo está errado. E buscar uma outra forma de tratamento. Eu costumo dizer que nós, né, que trabalhamos com a medicina original, dizem a medicina alternativa, a acupuntura e outras terapias são muito mais antigas que a medicina ocidental moderna. Então nós somos a medicina original, não é alternativa. Então, quando nós da medicina original, nós não somos divulgados aos quatro ventos pelas televisões, pela mídia. Por quê? Porque nós não trazemos lucro para ninguém, a não ser para o próprio paciente. As pessoas que vêm aqui no consultório, que buscam tratamento, elas saem daqui com dicas valiosas, fora o tratamento em si, para gerar saúde no corpo delas. Eu não estou tratando a doença, porque tratar a doença é tratar sintomas. Eu estou gerando saúde no corpo dessa pessoa, através de dicas, de orientações, de suplementações de vitaminas, minerais, fitoterápicos, homeopatia, para que o corpo dela tenha a capacidade de se curar. Dessa forma, eu não falo, vai na farmácia e compra tal remédio. Eu posso até falar, que é muito frequente, manipule essas vitaminas, esses minerais para gerar saúde no seu corpo. E aí você melhorar junto com o tratamento da acupuntura. Então nós não damos lucro para as indústrias farmacêuticas, nós não damos lucro para as indústrias, para a máfia farmacêutica, nós não damos lucro para a máfia dos exames complementares, que é uma máfia também de fazer um monte de exames. Nós não damos lucro para essa máfia mundial que comanda e que visa apenas lucro em cima da doença das pessoas. Não, nós visamos gerar saúde no corpo das pessoas. Então, esse é o motivo principal das pessoas não melhorarem, porque buscam um tratamento que pensam ser um tratamento correto, um tratamento que vai ajudá-las, mas não é. É um tratamento que vai perpetuar a doença delas, fazendo com que elas fiquem dependentes de remédios a vida inteira. E como eu já canso de falar aqui nas lives, se as indústrias farmacêuticas precisam entregar lucro para os seus acionistas. Se as indústrias farmacêuticas criarem remédios que curam, elas perdem clientes. Se você perder cliente, você perde lucro. E elas não querem perder lucro porque tem que entregar essa lucratividade para os acionistas, tem que entregar de alguma forma dinheiro. Então vocês acham que uma empresa que lucra bastante vai fazer alguma coisa para perder os seus clientes? Não vai. Então é onde eu digo, o governo não quer o seu bem. O governo não quer você saudável. As indústrias farmacêuticas não querem você saudáveis. Não querem. É uma dura realidade, mas é verdade. A única pessoa que quer você saudável é você mesmo e olhe lá a sua mãe, seu companheiro, sua companheira, e olhe lá. Então, é você mesmo que tem que cuidar da sua própria saúde. É você mesmo que tem que procurar alternativas de gerar saúde no seu corpo e não de tratar a doença. Entenderam? Então, o porquê que quando vocês vão fazer um tratamento, a dor sempre volta. A dor sempre volta porque vocês não estão tratando a causa do problema. A causa do problema, são várias causas que nós vamos conversar aqui, mas quando você trata a causa do problema, o seu problema ele vai melhorando de forma gradativa, dependendo de quão tóxico, de tão comprometido, de quão comprometido, de quão debilitado está o seu corpo. Então, se você tem um corpo altamente intoxicado, debilitado, de anos de mau uso, ele não vai melhorar rapidamente. É ilusão você pensar isso. Ele vai ter um tempo para melhorar. E esse tempo é altamente necessário para que você desenvolva a paciência
que o seu corpo precisa para melhorar. Porque aqui no Ocidente nós temos o pensamento de tudo é para ontem. Isso foi nos ensinado com esse movimento moderno que tem, né, de pagar boleto, de tudo isso. Então, tudo que nós vivemos hoje em dia foi direcionado para nos acelerar. Tudo é para ontem. Cadê o relatório? Cadê o relatório? O boleto chegando, todo mês chegando boleto. E consumismo. Você precisa disso. Não, eu não preciso disso. Sim, você precisa sim, nas propagandas, né? Então, de uma forma indireta, com lavagens cerebrais, com propaganda, eles induzem vocês a comprarem coisas que vocês não precisam. E aí vocês vão se endividando cada vez mais, vocês vão ficando cada vez mais ansiosos, e isso desenvolve na gente, nós ficamos muito acelerados. Quando você fica muito acelerado, você começa a ficar mais ansioso, mais estressado. Você coloca o seu corpo, o seu sistema nervoso simpático num estado de alerta. E esse estado de alerta, ele gera um monte de sintomas no nosso corpo. É como se você tivesse um carro, você andasse nesse carro, você fosse um mau motorista, você andasse nesse carro sempre com ele muito acelerado. Vai chegar uma hora em que o motor não vai aguentar e vai estourar, e a culpa é sua, mesmo que inconsciente. Arthur, eu achei que eu estava dirigindo da forma correta, eu achei que aquele jeito de dirigir era a forma correta. Pois é, mas se você observasse o seu corpo, se você observasse o seu carro, no caso, ou o seu corpo, você entenderia que não é a forma correta. Você percebeu que o seu carro estava fazendo um barulho estranho, que não fazia antes, começou a ter umas batidas que não fazia antes, que ele estava começando a engasgar, e antes ele não engasgava. Então o seu carro estava dando sinais de que aquilo não estava certo. Então, se nós formos levar isso para o nosso corpo, você estava percebendo essas dores no corpo inteiro, isso não é normal. Você estava percebendo essa sua dificuldade de dormir, isso não é normal. Esse seu intestino preso, essa sua taquicardia, pressão aumentando, essa enxaqueca, nada disso é normal. Isso são sinais que o seu corpo está te dando de que algo está indo errado. Ou no seu próprio comportamento, de estar muito acelerado, ou pela sua alimentação errada, ou pelos dois, porque um influencia muito no outro e vira uma bola de neve. Então tudo vem da observação do próprio corpo. Quando você observa o seu próprio corpo, ele dá sinais. Acontece que nós não fomos ensinados a olhar para o nosso próprio corpo. Dessa forma, quando você olha para o seu próprio corpo, ele diz para você o que está errado, e quando você pergunta para você o porquê que ele está doendo, mas pergunta sinceramente, ele te responde. Acontece que muitas vezes a gente não quer ouvir ou não acredita. Pessoas que têm o intestino muito preso, pessoas que têm um corpo muito inflamado, porque consomem muito glúten, muito açúcar, e aí entra a dificuldade de largar esses produtos, porque são viciantes. E são eles os alimentos preferidos da ansiedade e do estresse. Se eu estou ansioso, estou estressado, eu como mais açúcar, eu como mais glúten, e isso vai influenciar ainda mais, aumentar ainda mais a minha inflamação. Então nós temos que aprender a escutar o nosso próprio corpo. Outra pergunta: por que remédio da medicina ocidental, alopático, por que remédio ajuda, mas não resolve? Remédios, como eu falei agora há pouco, eles não foram feitos para curar. Porque se eles curarem, as indústrias farmacêuticas perdem clientes e elas não querem perder lucro. Cliente dá lucro. Quanto mais clientes tem, mais lucro eu tenho. Então eu não vou fazer algo que vai curar. Eu vou fazer algo que vai fazer com que você não morra, mas que também você não fique saudável. Porque se você ficar saudável, você vai parar de comprar remédio. Eu não quero que você pare de comprar remédio. Eu quero que você continue comprando remédio, mas ao mesmo tempo você não fique saudável. Você vai comprar remédio a vida inteira trazendo lucro para mim. Aí dessa forma,
eu consigo manter os meus lucros através da sua doença. Entenderam por que remédio não cura ninguém? Arthur, mas e a fitoterapia? A homeopatia, ela cura? Essa sim cura. Tanto é que essas técnicas foram retiradas da grade curricular da medicina tradicional. Por quê? Porque eu não quero que os médicos atuais curem. Eu quero que eles mantenham as pessoas doentes, mas não tão doentes ao ponto de morrer. E nem saudáveis ao ponto de não comprar remédio. Então eu vou ensinar matérias que façam isso. E vou divulgar no mundo inteiro essas notícias como sendo verdades, para que todo mundo acredite que isso é verdade, que homeopatia é charlatanismo, que fitoterapia é charlatanismo, e eram matérias importantíssimas nas faculdades de medicina antigamente. E aí eu começo a desfazer dessas matérias, e as pessoas acreditam que elas realmente não funcionam, e elas nem compram, nem buscam mais essas alternativas. Então, quando eu tiro o crédito de determinadas coisas que geram saúde, e eu falo bem de coisas que fazem mal, e as pessoas acreditam porque são autoridades que falam isso, eu vou seguir. Ela é uma autoridade. Eu não sei construir casa. Então, aquilo que o engenheiro fala, eu acredito. Então, eu não sei cuidar da minha saúde, porque eu corto cabelo. Eu sou cortador de cabelo. Eu sei cortar cabelo. Eu não sei cuidar da minha saúde. Então, eu vou ouvir quem sabe cuidar da saúde. E se essa pessoa falar para mim que margarina faz bem e que manteiga faz muito mal, eu vou acreditar. E aí eu vou começar a comer margarina e vou largar a manteiga de lado. Resultado, vou adoecer. E não vou saber o porquê que eu estou adoecendo. Porque, poxa, eu estou fazendo o que eles falaram que é certo. Por que eu estou adoecendo? Deve ser alguma outra coisa. Que eu não sei, porque eu só corto cabelo. Aí eu vou no médico que aprendeu na medicina convencional a tratar. E ele também tem a mesma ideia do que passaram para vocês, do que é bom e do que é ruim. Então ele vai continuar perpetuando essas crenças, essas ideias falsas, e você pensa, poxa, eu não estou melhorando, eu estou adoecendo. E como você foi ensinado a olhar só para fora, você não vai ficar se questionando ou questionando o seu corpo, que o seu corpo te responde. Você não vai ficar questionando o seu corpo do que está acontecendo. Você simplesmente vai sendo levado pela maré, sem questionar, adoecendo cada vez mais aos poucos, ou permanecendo doente por muito tempo, como eu falei que é a intenção deles, e não vai se questionar. Acontece que atualmente, com a graça de Deus, estão surgindo muitos médicos, muitos profissionais da área de saúde, inclusive eu, que estamos vindo diante de vocês para revelar a verdade. O que eu falo para vocês, o que eu estou vindo trazer para vocês, é totalmente contra o que o sistema que comanda o mundo quer, que é ajudar as pessoas a ter saúde. Porque quando você tem saúde, você raciocina por você mesmo, você luta pelos seus direitos, você questiona o trabalho dos políticos, o trabalho daquelas pessoas que mandam em tudo, você deixa de ser dependente das indústrias farmacêuticas, alimentícias. Quando você vai num supermercado, a parte boa, e olhe lá, porque hoje em dia quase não tem parte boa na alimentação mais, porque tudo tem muito agrotóxico, tudo transgênico, modificaram tudo. Mas a parte mais assim que vocês deveriam ir num supermercado é na parte de legumes, verduras, frutas e no açougue. Acabou, mais nada. O resto todo do supermercado são coisas para adoecer vocês de uma forma ou de outra. Arthur, sabão em pó. Arthur, amaciante. Arthur, desinfetante também. Detergente também. Desodorante também. Tanto é que estão aparecendo muitos sites por aí que estão ensinando no YouTube. O YouTube ensina a fazer, mas muitos sites que vendem produtos feitos de forma natural que não fazem mal para a nossa saúde. Então, por isso que eu falei que, graças a Deus, estão surgindo muitas coisas que estão gerando
ensinando as pessoas a ter saúde. Só que a busca pela saúde é algo muito individual. A internet está aí para quem quer. Eu estou aqui para quem quer ouvir. Eu não estou batendo de porta em porta, enfiando dentro da cabeça das pessoas como elas devem agir. Não. Tem que ser uma busca pessoal. Por isso que tudo acontece no momento certo, quando a pessoa está preparada para ouvir aquilo. Eu tenho pacientes que vêm aqui e quando eles escutam o que eu digo sobre saúde, sobre como gerar uma saúde boa, como viver bem, muitas não acreditam. Muitas falam para mim assim, tá bom, Arthur, eu vou voltar no meu médico e vou conversar com ele sobre isso que a gente conversou. Já ouvi isso aqui. Sobre isso que a gente conversou, porque para a gente entrar num consenso. Eu falei, ok, pode ir. Mas dentro de mim eu sabia que a pessoa não ia voltar. Por quê? Porque a medicina convencional não pensa dessa forma. Eu tive um caso, inclusive, ontem, de uma paciente que virou para mim e falou assim, Arthur, eu fui ao médico para fazer uns exames, e uns exames de rotina, coisas que não tem necessidade. Eu expliquei isso para ela, mas ela foi assim mesmo. Por quê? Porque nós temos uma crença que enfiaram na nossa cabeça, como eu acabei de explicar. Eles vão na televisão, falam aquilo tudo e as pessoas acreditam. De que nós precisamos fazer exames preventivos. Isso não é verdade. E de que exames resolvem o problema. Que se eu fizer um exame de imagem e levar ao médico, e ele olhar aquele exame, ele vai falar, você tem isso, então você vai ter que fazer isso. Não, na grande maioria das vezes, com o exame ou sem exame, eles vão passar a mesma coisa. Mas enfim, o exame é bom para quem vai fazer cirurgia, porque aí tem que ver onde vai pegar, né? Fora isso, não tem tanto sentido. Mas enfim, ela virou para mim e falou assim, ele disse que... eu perguntei para ele se ele poderia passar para mim, porque eu tinha falado para ela que eu ia passar, aí ela aproveitou, eu não tinha passado ainda, porque estava muito recente, ela aproveitou que foi ao médico, e o que está certo de ela questionar, ela falou assim, o senhor poderia passar para mim algumas vitaminas para eu tomar, vitamina D, vitamina B12, vitamina C, algumas vitaminas para eu tomar, porque eu praticamente não tomo, e a nossa alimentação hoje em dia é muito ruim, né, doutor? Então passa para mim. Aí ele virou para ela e falou assim, não, isso é desnecessário, isso é totalmente desnecessário. Continua com a sua alimentação mesmo, que está tudo certo. Desse jeito, pelo que ela me falou. Então o que eu digo para vocês a medicina ocidental não aprendeu a cuidar da saúde, ela aprendeu a gerenciar a doença. Gerenciar por quê? Eu não faço ela melhorar, mas também eu não faço ela piorar. Eu mantenho a pessoa doente, comprando remédio dependente de remédio a vida inteira. Então, ela virou para mim e falou assim, Arthur, você acredita que ele falou isso? Eu falei, acredito. A medicina ocidental não aprendeu na faculdade nada sobre nutrição, nada sobre vitaminas e tudo mais. Para você aprender isso, você tem que expandir a sua mente e buscar alternativas depois que se forma na faculdade. Então, dessa forma, tudo gira em torno da doença, tá? Outra pergunta aqui que eu coloquei é o seguinte, por que a ansiedade melhora por um tempo e volta? Porque a ansiedade é um sintoma. Muitas pessoas falam, por que eu vivo ansioso? A ansiedade é um sintoma de que algo está errado. Quem vive ansioso vive no futuro, vive numa expectativa de algo que nunca vai acontecer. Vive numa expectativa, a pessoa nunca vive o presente, ela está lá na frente pensando em algo, por exemplo, a minha esposa, se eu chegar em casa, a minha esposa vai me encher o saco hoje. Então, ela vai falar isso, isso e isso, e eu vou responder isso, isso e isso. E eu estou cansado desse casamento, então eu vou falar isso, isso e isso para ela. A pessoa viaja na maionese, ela começa a pensar coisas que não acontecem, que não aconteceram. E isso gera ansiedade. Ansiedade é você estar em um lugar diferente do que você está no momento. Sempre pensando em algo diferente, sempre pensando em algo. E o que gera ansiedade sempre é algo que te gera medo, que te gera raiva. Então a ansiedade é um estado mental fora do presente, que é onde você tem que estar. Agora, se você parar para pensar aqui, Arthur, o que a ansiedade faz no corpo? A ansiedade, ela ativa de uma forma excessiva no seu corpo
o seu sistema nervoso simpático, ativando o seu sistema de alerta de luta ou fuga. Então, quando isso acontece, o seu corpo ele entra no estado de alerta, te preparando para ou você lutar pela sua vida ou você fugir pela sua vida. Então você fica naquele estado super alerta. No meio animal, quando você está sentindo isso, é por um período. Depois que o perigo passa, seu sistema nervoso volta ao normal e você respira de forma aliviada. Só que nós, no estilo de vida que nós vivemos hoje, nós não saímos desse estado. É constantemente com cobranças, constantemente com preocupações, a ansiedade. Nós nunca estamos vivendo o momento presente, sempre estamos imaginando algo lá na frente que nos causa angústia, que gera ansiedade. Ah não, eu não queria que meu trabalho fosse assim, eu queria que meu chefe fizesse isso, eu queria ganhar mais, eu queria que a minha esposa fosse diferente, eu queria que meu marido fosse outro, não esse, eu queria uma casa melhor, eu queria mais isso, eu queria. E isso gera muita ansiedade. Tudo no futuro. Tudo no futuro. E pessoas que vivem no passado, vivem depressivas, vivem tristes. Quando você vive no presente, quando você está em estado de presença, quando você aprecia tudo ao seu redor como sendo algo benéfico para a sua vida, que vai te trazer experiências, independente do aspecto daquilo ser bom ou ruim, você vive bem. Independente do aspecto daquilo ser bom ou ser ruim, os dois vão trazer benefícios para mim de aprendizado, de experiência. Então vai ser bom do mesmo jeito. Se aquilo vai ser bom do mesmo jeito, por que ficar ansioso? Por que ficar angustiado? Falta de ar, ai meu Deus, estou com falta de ar, taquicardia, o corpo inteiro em estado de alerta, tenso, todo tenso, com dores. Como nós, nesse estilo de vida que nós vivemos hoje, nós vivemos constantemente nesse estado de sistema nervoso simpático elevado, o corpo o tempo inteiro em estado de alerta, chega num ponto que é igual ao que eu falei, é um carro constantemente sendo pilotado por um mau motorista que está acelerando ele o tempo inteiro. Aí você não vai ter saúde por muito tempo. O seu corpo não aguenta ficar naquele estado de alerta por muito tempo. E aí é onde começa a sair parafuso por um lado, quebrar peça por outro, e tudo começa a desalinhar no motor. E aí começa a ter dores no pescoço, na lombar, na coluna, intestino para, pressão sobe, dor de cabeça, e aí você ainda se alimenta de forma horrível, vai piorando tudo. Então a ansiedade é um sintoma. Tudo o que vocês sentem são sintomas. Tudo. Arthur, eu ando tão triste. Sintoma? Triste por quê? O porquê que é a causa. Arthur, mas a tristeza não é uma emoção? Sim, é uma emoção decorrente de algo que aconteceu. Qual é a causa dessa emoção? Pode ter uma causa consciente ou inconsciente. Consciente foi algo que você sabe que aconteceu. Inconsciente são padrões e crenças que você carrega desde a sua infância, ou que você adquiriu no decorrer da sua vida, padrões e crenças religiosas, sociais, na sua escola, familiares e por aí vai. Entendeu? Então tudo são sintomas. Ansiedade é sintoma, dor de cabeça é um sintoma, inquietação é um sintoma, tudo que é físico, que causa problema físico, é sintoma. E Arthur, eu ando muito angustiado, eu ando muito preocupado. Não está afetando o meu físico, não está afetando ainda. Mas se você veio até mim, é porque isso está te afetando de alguma forma. O que essa angústia causa? Arthur, essa angústia ela me causa uma sensação de aperto no peito, uma falta de ar, sensações físicas. Ou seja, sempre afeta o físico. Porque quando não afeta o físico, a pessoa não busca ajuda. Enquanto está só na mente, 100% na mente, ela não busca ajuda. Só que eu já falei várias vezes que o físico e o energético só tem essa divisão na teoria, para vocês entenderem. Na prática, é uma coisa só. Então, se você tem uma questão mental, ela vai automaticamente afetar a física. Acontece aqui, se essa mental está em você durante um bom tempo, muitos e muitos anos, ela está afetando a física desde o início.
Só que com o passar dos anos, ela vai afetando ao ponto de degenerar, de modificar, de alterar o físico. É onde você vai fazer um exame de imagem e aparece um problema. Todo problema que aparece já está há muito tempo no seu corpo sendo processado. A não ser que foi um acidente. Aí é outra história, né? Um acidente, um rompimento, alguma coisa assim. Aí aconteceu naquela hora, né? Deise, bom dia, tudo bom? Água com sal, viu, gente? Importantíssimo para a saúde de vocês. Então, o problema, ele não é o sintoma. Ele é o que está por detrás desse sintoma. E o que está por detrás desse sintoma, a causa, que é o que deve ser tratado. E é o que é negligenciado hoje em dia por praticamente todo mundo. Por isso que eu estou falando aqui com vocês desde o início, tem o quê? Tem uma meia hora que eu estou falando com vocês mais ou menos, eu acho. E eu não falei nada até agora de acupuntura. Mas ao mesmo tempo eu estou falando tudo de acupuntura, eu estou falando de saúde. Eu estou falando diretamente como vocês processam tudo o que eu estou dizendo para ter saúde. Porque o que a acupuntura faz? A acupuntura acelera o processo de cura do seu corpo. É isso que ela faz. Então, se vocês têm bloqueios no corpo de vocês derivado de sintomas, um problema no corpo de vocês, um bloqueio, derivado de uma má alimentação, derivado de um problema emocional, a acupuntura vai lá e tira esses bloqueios. Aí você consegue processar melhor aquilo. Mas se você não tratar a causa, esses bloqueios voltam. E aí a acupuntura, ela tende a não ter o efeito que ela poderia ter. Porque se ela gera a cura em você, mas se você não busca os instrumentos para gerar a própria cura, a acupuntura não vai ter o efeito que deveria. Dessa forma, vai ser, eu vou tratar você, você melhora e depois piora. Vou tratar você, você melhora e depois piora. Aqueles pacientes que vêm toda semana tratar certinho, eles ficam bem, não melhoram o tanto que deveria. Esses pacientes que não seguem as dicas que eu passo, só vêm na sessão de acupuntura, eles melhoram. Como eu disse, não melhoram o tanto que deveria, poderiam melhorar muito mais. Só que se eles pararem o tratamento, o problema volta, porque eles não cuidaram daquilo que está causando os seus sintomas. E essa é a principal razão de muitas pessoas não melhorarem. Por quê? Porque elas querem ser melhoradas. Elas não querem participar, elas não querem ser o instrumento ativo da própria melhora, que é essa é a chave. É você melhorar, é você mudar seus padrões de alimentação, padrões de exercícios físicos, padrões de vida, mentais, emocionais. E aí você se cura. Agora, se você espera sempre algo externo melhorar você, você está agindo totalmente contra a corrente, contra a maré. Você não vai melhorar. Comprimido nenhum vai te melhorar. Tratamento nenhum vai te melhorar se você não modificar o seu caminho. Se você quer um resultado diferente, você tem que seguir um caminho diferente. Então, por isso que eu explico aqui nas sessões como é uma alimentação saudável. Individualmente, dependendo do que a pessoa me conta, eu direciono o que ela tem que fazer para que ela tenha saúde. Em questões emocionais, eu falo, olha, isso que você está me contando, seria interessante você olhar por esse lado, olhar por esse, então eu direciono. Pergunto como é que é a alimentação da pessoa e faço as correções necessárias. Está fazendo exercício físico? Não faz? Tal. E eu deixo claro que a acupuntura vai acelerar tudo o que ela fizer da conversa anterior que nós tivemos. Arthur, eu não vou fazer nada do que você me orientou. Nada. Eu só quero que você faça o tratamento em mim. Você faz? Faço. Mas esteja consciente de que a sua melhora vai ser bem limitada. Porque você não está deixando alternativas para o seu corpo reagir. Você continua deixando o seu corpo cheio de toxicidade, você continua deixando o seu corpo cheio de bloqueios, todo debilitado. Como é que você quer melhorar
o seu corpo se você não está dando os instrumentos necessários, o combustível necessário para ele melhorar. Não tem como. Eu deixo isso bem claro. Entenderam? Então, o problema, ele não está nos sintomas em si. O problema está no que está por detrás desses sintomas, que são as causas. Que é justamente o que eu falei desde o início. Por que a medicina ocidental falha em tratar a grande maioria dos problemas das pessoas? Porque tratam sintomas. Toda vez que eu falo sobre isso, eu deixo claro que a medicina ocidental é fantástica para tratar urgência e emergência. Se você está infartando, você não vai correr aqui para o consultório de acupuntura, você vai correr para o hospital, porque eles têm os aparelhos para reviver você. Se você sofreu um acidente e se quebrou inteiro, você não vai vir aqui para o consultório de acupuntura, você vai para um hospital, e aí eles vão fazer o que precisa ser feito para você sobreviver. Aí você saiu, estou tendo um derrame. Então, antes que o derrame se concretize 100%, você fique cheio de sequelas, você corre para o hospital, que aí eles vão fazer os primeiros atendimentos. Tirou você daquela crise, você saiu daquela emergência, a medicina ocidental já não ajuda mais. Aí já entra a medicina original. Gostei desse termo, medicina original, que é a acupuntura, principalmente. A acupuntura depois da Ayurveda, a Ayurveda, que é a medicina indiana, né, é a mais antiga. A Ayurveda acho que tem catalogado 8.000 anos, a medicina 5.000 anos. A medicina ocidental, como nós conhecemos, tem uns 150 anos no máximo. Então, quem que é a medicina boa mesmo, a medicina real mesmo? Uma medicina que tem 8.000 anos, 5.000 anos, ou uma medicina que tem 150 anos, né? É só para analisar. E que funciona perfeitamente até hoje. Então, se você está em emergência e urgência, a medicina ocidental é fantástica. Saiu disso, vem tratar na medicina original, que aí sim você melhora. Porque a medicina ocidental vai tratar você com remédios. Nós já conversamos sobre remédios. Não resolve. Não resolve. A acupuntura, ela vai tratar você. Então, o seu José vem buscar tratamento. Ele fala para mim um monte de coisas. O que ele fala são informações. Porque o que eu vou tratar é o seu José como um todo, independente do que ele trouxe. Se eu trato o seu José como um todo, tudo o que ele trouxe melhora. E aí eu posso tratar o seu José e eu posso tratar de forma isolada um ou outro desses sintomas que estejam incomodando muito ele. Mas o foco é tratar o seu José. Porque quando eu melhoro o seu José, tudo o que o seu José tem, melhora. Eu estou gerando saúde no seu José. Eu não estou tratando doenças aqui nos sintomas. Eu não estou focado aqui, o meu foco é aqui. Isso daqui surgiu porque isso daqui acabou. Sintomas surgem pela ausência da saúde. Quando nós temos ausência de saúde, que gera doença. Então nós não temos que tratar doença, nós temos que gerar novamente saúde. Isso aqui é consequência, entenderam? Então, como eu contei agora há pouco, uma senhora foi ao médico e o médico disse, ela pediu vitaminas e o médico disse que não, é desnecessário, você não precisa disso. Nós não precisamos dessa questão de vitaminas de tudo. A questão é, se fosse antigamente, se fosse há uns, vamos colocar 100 anos atrás, realmente eu posso dizer que estaria certo. Nós não precisamos tomar vitaminas, nós não precisamos tomar algo para acrescentar saúde no nosso corpo. Basta uma alimentação saudável. Mas o que é alimentação saudável hoje em dia? Nós temos uma alimentação, eu não digo nem alimentação saudável, nós temos uma alimentação, nós temos opção de nos alimentar de uma forma que não seja tão doentia. Sem industrializados, sem açúcar, sem carboidratos refinados, sem tudo quanto é tipo de coisa que querem nos matar. Então você vai comer carne, né? Eu falei carne, de preferência gorda e vísceras. A carne de hoje não é igual à carne de antigamente, porque o gado não come igual antigamente, os animais não comem a mesma coisa mais, porque a produção aumentou muito, então eu preciso que eles cresçam e engordem rápido. E tudo aquilo que eu coloco neles, para eles não adoecerem e tudo, vem para a gente. Então a gente acaba adoecendo, a gente acaba pegando esses industrializados. Por isso que a carne de hoje não é boa quanto a carne de antigamente. Legumes, verduras e tudo mais.
Também não são, devido à quantidade excessiva de agrotóxicos. Arthur, mas eu tenho uma horta na minha casa, e essa horta eu não uso agrotóxicos. Que excelente, que bom, já é um ponto a menos. Só que as sementes ou as mudas que você compra, para surgir essas mudas vieram de sementes. Então, as sementes foram modificadas também de uns tempos para cá, para que os alimentos crescessem mais rápido. As frutas, a mesma coisa. Então, a nossa alimentação, por mais saudável que seja, não é tão saudável quanto os 100 anos. A mesma coisa que você come hoje e você comia antigamente não tem os mesmos nutrientes. Então, hoje nós precisamos complementar a nossa alimentação com vitaminas e minerais. Por conta disso, entendeu? Se nossa alimentação fosse a mesma, ok? Então, por isso que eu indico às pessoas, tirem óleos vegetais da vida de vocês, só óleo de azeite extra virgem e óleo de coco que é bom. Os outros óleos, nenhum presta. Passem a cozinhar com banho de porco, passem a cozinhar com sebo bovino, parem de utilizar cremes cosméticos, maquiagens. Se vocês quiserem usar, existem sites que vendem esses produtos de maquiagem e cosméticos naturais. Aí é só você buscar na internet, que tem vários aí. Não esses derivados do petróleo. Frutas, evitem comer frutas sem caroço. Não existe fruta sem caroço, gente. Não tem. Se você achou uma fruta sem caroço, ela foi modificada geneticamente. E tudo que você bota para dentro do seu corpo, modifica o seu corpo. Modifica o seu DNA, causa doença. É onde eu falo. Temos que complementar a nossa alimentação com vitaminas, com minerais e fitoterápicos, que são medicações derivadas de plantas que tratam na causa dos problemas, que eu passo bastante para os pacientes aqui. Muito raramente eu passo alguma coisa de farmácia. E geralmente quando eu passo é ou antroposófico, ou que é tipo, vamos colocar aqui, é tipo um homeopático, ou a não ser que a pessoa está lá em outro estado, não pode vir aqui. Arthur, estou morrendo de dor, o que eu faço? E eu posso indicar algumas coisas naturais, mas se a pessoa falar assim, Arthur, não melhorou, aí eu indico alguma coisa de farmácia, alguma analgésica, alguma coisa, para tirar da emergência. Mas eu falo, melhorou a dor, para de tomar, porque você vai acabar com o seu fígado, com os seus rins indiretamente. Né? Então, precisamos sim de alimentação correta, precisamos sim de parar de beber essas bebidas açucaradas. Suco de fruta não é saudável, é água. Suco de fruta é excesso de frutose, porque quando você bate a fruta no liquidificador, você quebra as fibras, e as fibras são os antídotos do açúcar, da frutose. Coma a fruta, e pouca. Eu tenho um paciente que ele tem a diabetes nas alturas, açúcar nas alturas, e ele se alimenta com legumes, verduras e carne. Eu falei para ele, corta o arroz, cortou. Verduras, legumes e carne. Corta o arroz, cortou. Ficou só em legumes, verduras e carne. Ok. Só que o açúcar dele não abaixa. Eu não como pão, não como rosca, não como isso, não como aquilo. Mas o açúcar continua alto. Até que um dia ele soltou, porque eu já tinha perguntado, mas aí ele confessou o tanto de fruta que ele come, porque ele mora na roça. Então ele tem fruta à vontade. Então ele disse, onde eu passo eu pego uma fruta e como. Então ele come fruta o dia inteiro. Então a glicose dele no teto, triglicérides no teto. Então não é porque é fruta natural que você pode comer à vontade. Não, nada é à vontade, nem água. Água em excesso causa uma pressão dentro do cérebro e dentro da medula da nossa coluna. Você beber água demais, isso pode causar sobrecarga nos rins, isso pode causar dor de cabeça. Você pode ter dor de cabeça por falta de água e por excesso de água, sabia? E dor também na coluna por excesso de água, que aumenta a pressão lá dentro pelo excesso de água. E sobrecarrega os seus rins, como eu disse. Então nada pode ser em excesso. E fazendo um parêntese sobre verduras, que são folhas, nós não fomos feitos para comer folhas. Nós não fomos feitos para comer grãos. Por quê? Porque todos os dois têm um mecanismo de defesa, que eles secretam uma substância quando eles percebem que estão sendo agredidos, ou seja, na hora que estão sendo colhidos, eles percebem essa agressão e eles secretam essa substância que é nociva para o ser humano. E quando você pega o grão, quando você pega a verdura e ele secreta essa substância, ela não sai do vegetal mais, do legume, das verduras principalmente, das folhas, folhas e grãos principalmente. Legumes também, mas é menos. Mas
folhas e grãos principalmente. E quando você come aquilo, você está comendo veneno. É cheio de oxalatos, de fitatos. Então você está comendo substâncias que vão causar pedra nos seus rins, substâncias que vão inflamar o seu intestino e atrapalhar a absorção de nutrientes. Por isso que eu falo que é para comer legumes. É cenoura, é rabanete, é beterraba, chuchu, jiló, raízes, pouca raiz, não muita, que é mandioca, batata, tudo, e carne. Eu já falei para vocês, parem de comer alface. Alface é castrador, tanto de homem quanto de mulheres. Ele castra. Ele tira a testosterona, ele diminui a testosterona no corpo. A alface era usada antigamente como forma de tratamento para pessoas que eram agressivas. Era comer muita alface, é comer muito carboidrato. E tiravam a carne das pessoas. E aí você deixa elas totalmente passivas. Vocês já perceberam que quando vocês comem muita massa, muito pão, comem muito arroz com feijão, dá sono depois? Dá uma moleza depois? Pois é. Né? Façam o teste para vocês verem. Eu não recomendo fazer teste com alface, essas coisas de jeito nenhum, porque faz mal. Tá? Arthur, mas faz mal e é o que eles mais recomendam que a gente coma. Principalmente quando a gente está de dieta. Todo lugar que você vai, nutricionista, médico, eles recomendam que se coma bastante salada. Mas agora eu não estou entendendo mais nada. Tá sim, se você está acompanhando a live, você está entendendo. Dinheiro. A minha intenção é manter as pessoas doentes. Se eu manter as pessoas doentes, elas vão pensar, elas vão comprar remédio. Se eu faço com que elas pensem que aquilo que elas estão fazendo é saudável, elas vão fazer e vão adoecer, não vão saber porque estão adoecendo, vão ao médico buscar solução para aquilo que elas estão sentindo, o médico passa mais remédio e por aí vai. Entenderam? Tudo gira em torno disso, gente. Não tem como fugir disso, tá? Então, quando vocês forem pensar nesse mundo que nós vivemos, não nos querem saudáveis. As únicas pessoas que querem vocês saudáveis é vocês mesmos, como eu falei, pessoas muito próximas de vocês, tá? Tô olhando aqui meu papelzinho aqui. Então, qual que é o erro principal das pessoas? Eu vou falar sobre esse tema, e eu vou parar para que nós continuemos essa live na próxima semana, que o tema é estendido, tá? Eu vou falar um pouquinho desse próximo tema, que é qual é o erro principal das pessoas em relação a isso tudo, em relação a tratarem e não melhorarem. Então, as pessoas cometem um erro, algumas vezes inconsciente, como eu falei, tentando acertar, mas elas estão cometendo o erro, que é, elas estão tratando os sintomas, achando que estão tratando a causa. Por ignorância do próprio corpo mesmo. Como eu disse, se eu sei apenas cortar cabelo, eu não sei cuidar do meu corpo. Eu vou buscar aquela pessoa que sabe cuidar para mim. Mas se ela foi induzida ou ensinada a cuidar de forma errada, eu vou adoecer. E eu não vou saber por quê. Porque, poxa, eu busquei igual eu vi, contando mais um caso. Eu trato um senhor que ele falou para mim que ele falou o nome tudo certinho, um dos maiores cardiologistas do Brasil, o mais conhecido, que tem mais sucesso no Brasil, o cardiologista mais famoso. E ele falou que também fez consulta com um dos maiores pneumologistas do Brasil, médico do coração e médico do pulmão, da medicina convencional. Ele falou os nomes, realmente são os que mais se destacam. E ele falou, eu fui tratar com eles, tudo, eles me passaram esse remédio e tal. Eu falei, pois é, e o senhor está melhor? Ele, Arthur, não melhoro nada. Sabe, eu fui tratar com eles, estou fazendo tudo certinho, mas eu não melhoro nada. Eu preciso até voltar neles para revisar esses remédios. Eu falei para ele, o senhor acha que o problema é porque os remédios foram passados errados, ou o senhor acha que é porque eles estão focando no alvo errado? Ele, Arthur, eu acho que é um pouco dos dois. Aí eu falei, não. Eles estão focando no lugar errado. O senhor está depositando a sua confiança e colocando muito dinheiro naquilo que eles estão fazendo, e a sua confiança é bacana, mas eles estão focando no lugar errado. Eles estão tratando os seus sintomas e não a causa. Aí eu comecei a falar causas para ele em relação à vida, que eu não vou falar aqui, porque se ele assistir a live ele vai saber que eu estou falando dele.
mas o estilo de vida que ele estava levando, como é que ele se portava, o tipo de alimentação. E eu fui corrigindo isso, entendeu? Eu fui corrigindo isso. Só que é uma pessoa muito cabeça dura, não cedeu facilmente. Então eu estou num processo de conscientização com ele até hoje. Por quê? Porque ele aprendeu, ele já tem uma certa idade, porque ele aprendeu que aquilo era certo. E para desaprender uma pessoa idosa é difícil, né? A pessoa idosa é cabeça dura, para ela desaprender é difícil. Então, eu estou nesse processo com ele, mas ele já entendeu que não adianta ir nos melhores médicos do Brasil ou do mundo se eles seguem a medicina tradicional. Eles vão passar uma receitinha com remédios que não vão resolver o problema da pessoa. O máximo que vai acontecer é cortar o fio do alarme, conforme eu falei no início da live, e não resolver a causa. Resolver a causa é mudar estilo de vida, hábitos de vida, alimentar, exercícios, mudar padrão mental, tomar um sol todo dia, água com sal, alimentação saudável, dentre um monte de outras coisas, né? Você olhar para você mesmo, você perceber o seu corpo, perceber qual é o seu objetivo realmente nessa vida, perceber se as suas atitudes condizem com o que você está sentindo, olhar para si mesmo, que é o que eu falei no início. Quando você olha para si mesmo, o seu corpo responde. Quando você olha para si mesmo, com amor, você entendeu o sentido da vida. Nada está fora, tudo está dentro. Tudo que está fora de você reflete o que está dentro. Quando você ajusta o que está dentro, o que está fora muda. Só que nós não fomos ensinados a olhar para dentro, somente para fora. Por quê? Novamente, porque se você não olhar para dentro, você vai viver constantemente como um robô, num automático constante, fazendo o que eles querem que você faça, como sendo coisas reais. Em outras lives, busquem aí no meu perfil, eu falo sobre o que é alimentação saudável. Eu gosto de falar sobre isso, mas fica repetitivo eu falar toda live sobre isso, então busquem em outras lives o que é alimentação saudável, sobre água com sal, tem algumas lives que eu falo sobre isso. É isso que vocês têm que fazer para ter saúde. Não é tomar remédio, não é ficar constantemente buscando ajuda em pessoas que não vão conseguir ajudar, que é o caso da medicina tradicional, não vão. Entendeu? A acupuntura é excelente para isso. Então, quando vocês tratam apenas os sintomas, quando vocês ignoram o estilo de vida correto, eu sei o que eu tenho que fazer, mas não faço. Eu sei que exercício físico é bom, mas eu estou com preguiça. Quando vocês ignoram isso, falta de disciplina, né? Quando vocês não olham para o padrão emocional de vocês, quando vocês não olham para a emoção, como vocês estão reagindo em relação ao mundo, como vocês se sentem em relação a determinada situação. Quando uma pessoa chega e fala alguma coisa para você, você sente raiva, tristeza, angústia, não quer olhar para a pessoa. Tudo isso diz alguma coisa. E quando você apenas reage e não observa aquilo que você está sentindo, você adoece. Então, observar os seus padrões emocionais, os seus padrões mentais, observar o ambiente que você está, o tipo de música que você escuta, o tipo de filmes que você vê, as coisas que você vê no celular. Se você escuta música, essas músicas que só falam de traição, de homem que foi traído, de tudo nesse sentido, ou aquelas músicas com letras pornográficas que tem hoje em dia, é o que mais tem, você espera que o que acontece? Você espera de verdade o que vai acontecer na sua vida. Tudo o que você foca, você traz para você em intensidade. Arthur, eu adoro essas músicas. Então, você vai atrair coisas com aquela vibração para a sua vida. Entendeu? Eu adoro essas músicas que falam de traição, você acha que você vai atrair o que para sua vida? Né? Filmes de terror. Filmes de terror que causam medo, que causam aqueles sustos com aquelas criaturas horríveis. Você acha que você vai atrair o que para sua vida? Situações que te causam medo, situações que te causam raiva, situações que te causam tristeza. Vocês percebem o tanto que é mais amplo do que vocês imaginam quando nós falamos de saúde? Eu estou falando por baixo. Olha o tanto que é mais amplo. Olha o tanto que é amplo esse assunto.
E falar de acupuntura é isso que eu estou dizendo. Né? Então, deixa eu só ver aqui. Então, só para nós finalizarmos essa primeira live, que vai ter continuação, eu coloquei aqui, ó, sintomas e emoções acumuladas que não são vividas, não são resolvidas, excessos de estímulo, tudo isso, alimentação errada, falta de descanso, tudo isso são causadores de sintomas na nossa vida. E isso também são parte da causa. Então, se você tem uma emoção não vivida, um luto não vivido, uma tristeza não sentida, uma raiva não sentida, emoções não vividas, elas vão se acumular dentro de você causando doenças, porque elas são energias que precisam circular. Energia que você represa dentro de você, ela começa a expandir e não interessa o que está na frente dela, ela vai destruir. É onde gera doença. Emoções têm que ser geradas, sentidas, circuladas e sair para o universo. Nós retemos ela. E reter gera doença. Excessos de estímulo, quando vocês pensam que vocês não tiram tempo para vocês admirar, simplesmente contemplar a natureza, a vida. Arthur, eu sento, qualquer lugar que eu sento, eu pego o celular e vou mexer. Por quê? Por que você não tem um momento sem fazer nada? Qual é o problema? Qual é o problema de você descansar um pouco? Qual é o problema de você parar e olhar uma árvore balançando, a natureza? Olhar para um sol, olhar o movimento, olhar os insetos andando no chão, observar os animais brincando? Não, nós temos estímulos demais. Celular, luzes para todo lado, que tudo é intencional. Tudo que acontece ao redor de vocês é intencional. Luzes para todo lado, informações de todo jeito, estimulantes na nossa alimentação, para deixar vocês sempre bastante agitados, ansiosos. Então, esses estímulos, esse excesso de estímulo também são parte da causa do problema. E aí é onde entra a alimentação e conscientização. Antes de terminar, eu quero falar uma frase para vocês, vou falar algo para vocês entenderem. A conscientização do problema gera a cura. Quando vocês se conscientizam de algo que traz mal-estar para vocês, quando vocês se conscientizam de algo que traz raiva, angústia para vocês, e vocês olham para aquilo e falam, é isso, vocês já geraram a cura. Por isso que eu gosto de conversar tanto com os pacientes aqui no consultório, porque é através da conscientização que se gera a cura. Tá bom, gente? Então, eu vou continuar essa live na próxima semana, falando sobre a parte energética, falando sobre o que gera a saúde, falando sobre a parte energética do corpo, como eu disse, porque esse assunto é um assunto extenso, tá? E eu quero poder conscientizar vocês de que saúde é viver bem, é viver tranquilo, é aproveitar todas as situações que acontecem na vida, que é o que eu tento fazer também, dia após dia. Nós estamos no mesmo barco, então nós todos passamos pela mesma situação. É conscientizar que se aconteceu algo que aparentemente é ruim ou aparentemente é bom, todos os dois são benéficos para a gente, porque todos os dois trazem experiência de vida. Se algo traz experiência de vida para você, é bom. Então não existe nada ruim. Mesmo que aparentemente é ruim e cause dor. Mas traz uma experiência. Naquele momento pode ser que seja ruim porque gerou dor. Mas é bom porque te gerou experiência, te gerou conhecimento. Então quando você passa a analisar por esse lado, que se você parar para pensar que tudo que você passa na sua vida é porque você está atraindo de alguma forma, e se você está atraindo isso de alguma forma, é porque você precisa aprender algo com aquilo, as coisas passam a ficar mais leves. Quando você para analisar que tudo o que acontece ao seu redor é algo gerado por você mesmo, através da sua energia, para que você adquira experiência e passe para uma próxima fase, as coisas se tornam mais leves. Quando algo acontece de forma repetitiva na sua vida, nossa, Arthur, acontece isso na minha vida e passa um tempo, acontece de novo, passa um tempo, acontece de novo. Por quê? Porque você não aprendeu o que você precisa aprender ainda com aquilo. E a vida coloca aquela situação de novo, e de novo, e de novo, e de novo na sua vida, até você aprender o que precisa ser aprendido. Até você abrir os seus olhos e perceber o que aquela situação quer dizer para você. Quando você aprender, ela para de acontecer e a vida joga outra para você. Porque é isso.
E se você sempre olhar as situações da sua vida como algo ruim, as coisas se tornam aquilo no qual você foca. Se você olha as situações da sua vida como algo ruim, você está focando que aquilo é algo ruim. Você está mentalizando que aquilo é algo ruim. Então, a criação energética mental que você está fazendo se realiza. Aquilo fica ruim. Então, tenha aquilo como algo bom, como uma experiência de vida. E as coisas vão encaminhando. A saúde é gerada através disso tudo que eu falei. A alimentação, exercícios físicos, cuidado da saúde mental é apenas poucos tijolinhos de uma parede inteira, e a parede inteira chama-se saúde. Saúde física, mental e espiritual. Eu tenho aqui um quadro aqui, cujo o nome em japonês é Yojonomichi, ou então Yojonomichi, que diz o seguinte: o caminho para a saúde plena. O caminho para a saúde plena, de acordo com o princípio japonês, ela inclui saúde física, mental e espiritual. Então, quando você cuida de exercícios físicos e alimentação, você está só em um desses, saúde física. Cuidei da alimentação. E agora, eu preciso cuidar da minha saúde mental. Aí falta mais uma, saúde espiritual. E aí entra tudo nisso que a gente conversou e o assunto é muito mais extenso. Daria para fazer várias e várias lives. E vamos fazer. Eu quero fazer uma continuidade de lives nesse tema. A próxima nós vamos continuar e eu vou mantendo a sequência desse tema. Tá bom? É muito bom a presença de vocês aqui, todos os que passaram, todos os que estão, e agradeço muito. E nos vemos semana que vem, com toda certeza, com tranquilidade no coração, sabendo que tudo tem o seu propósito. Eu estou aqui para ajudar quem quiser. Quem quiser me mandar uma mensagem, alguma coisa perguntando, fique à vontade. Eu sou totalmente aberto para esclarecer, tá bom? Nós estamos aqui neste universo para servir, para ser útil de alguma forma no caminhar das pessoas, né? Então eu estou fazendo minha parte dentro das possibilidades, tá bom? Então, muito obrigado e nos vemos na semana que vem, na próxima live, tá bom? Obrigado.